grande revelação do soro zumbi, que transforma os zumbis, faz eles ficarem mutantes de uma forma muito rápida. O que isso pode mudar no universo de The Walking Dead? E a conversa do Daryl com a Carol por rádio, o que significa aquilo pro futuro, inclusive, pra ambientar a gente? O episódio 5 de The Walking Dead, Daryl Dixon, é de fato o melhor episódio dessa série ou exageraram? Nesse vídeo vamos analisar tudo ponto a ponto, porque meu querido é de surtar. Cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece. Tô de volta hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo muito esperado, inclusive pela galera, né? Análise de mais um episódio de The Walking Dead, Daryl Dixon, pra falar do episódio 5, que era um dos mais esperados da temporada. E assim, antes da gente começar, quero recomendar demais que você não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque ainda vai ter vídeo de muitos detalhes desse episódio que você pode ter perdido referências, e também a análise do trailer do episódio 6, o episódio final, que já saiu o trailer. E claro, não esquece de deixar o like, ajuda muito na divulgação. E seguinte, meu querido, que loucura foi essa? Dá pra dizer, assim, que é o episódio com mais informações dessa série do Daryl até agora. Na verdade, depois que acabou The Walking Dead, de todos os episódios desse universo, pegando todas as séries, esse é o episódio que tem mais informações, é muita coisa. E assim, de cara que eu posso dizer é que é a arte do universo de The Walking Dead, é a cara do universo de The Walking Dead isso, né? Deixar os melhores pontos e mais importantes pro final, sair de um episódio de um nível extremamente baixo pra ir pra um de um nível extremamente alto. Quem aí se lembra da 10ª temporada de The Walking Dead com os episódios extras, que a gente teve um episódio 21 que não acontece nada na história e vai pro 22, que é o do Negan, e é o melhor da temporada. E assim, o grande destaque é pra grande expansão do universo. Aqui tem muitas coisas que colaboram pro universo de The Walking Dead, e nesse episódio tá o que a gente mais esperava pra série. Os focos nos zumbis, como que essa série influencia nas outras, as conexões, e assim, indo na sequência, né, no início, ponto a ponto, eu posso dizer que a gente tem um início bem calmo, satisfatório, que assim, já destaca o Daryl com alguma certa preocupação de leve com o Lohan. Aqui a gente tem uns conflitos entre eles, mas as perguntas do Daryl aqui no início mostram que ele tá minimamente um pouco preocupado, né? Ele perguntando pro cara como é que é o ninho, se lá vão cuidar direito do menino, porque ele tá preocupado com a forma como o menino foi criado, ele não conseguir sobreviver mais. Tipo, uma coisa que me surpreendeu aqui é que esse episódio ainda não transformou o Daryl totalmente. Ah, vou aderir totalmente a essa missão do menino. Ele continua resistente, mantendo o padrão Daryl de ser. Quero voltar pra casa, o que eu mais quero. Só continuo nessa missão porque eu quero que o menino fique bem, que outras pessoas fiquem bem. Mas claro, né, que o diálogo com o piloto já traz pra gente de início, de forma muito satisfatória, pra quem quer ver essa conexão com o universo, né, os flashbacks. O motivo dessa série é aqui que explica como que ele foi parar na Europa. De cara aqui, por exemplo, a gente vê a produção de The Walking Dead meio que se preocupando um pouco com a realidade, a proximidade com a realidade, né, colocando a moto do Daryl pra acabar o combustível, que foi sempre uma zoeira, né, do universo. Ah, a moto do Daryl nunca mostra acabando, porque de fato não tinha nenhum interesse em ficar mostrando isso. E muita gente, quando terminou The Walking Dead, ficou imaginando, tá, mas ele não tá levando combustível, vai acabar em algum momento, e é isso que acontece. Só que assim, aqui eu acho que já tinha algumas semanas, tá, que o Daryl já tava viajando após o final de The Walking Dead, já tinha passado por vários lugares, que era tipo meio que a última etapa pra ele voltar pra casa. Na própria conversa que ele tem, no primeiro contato ali com o cara no episódio, ele fala que ele tava querendo voltar pra casa, e a gente vai entendendo o contexto da história. No meio disso, né, ele fez um acordo com esse desconhecido de fazer um trabalho pra ele e pro grupo dele em troca de conseguir o combustível. O ponto é que somos apresentados pra uma base grande, né, intensa, com várias pessoas envolvidas, cheia de armas também, e de cara, eu pelo menos na hora que eu tava assistindo o episódio, você já vê a conexão com a Janet. De início, assim, que é muito bom. O cientista. O cientista, se você notou, que é o cara que evolui os zumbis e tal, no início do episódio você já vê que ele tava aqui. Ele tava nos Estados Unidos. Então esse cara transita no Oceano Atlântico ali. E eu gostei da forma como são trazidos os detalhes, né? Tipo, o Daryl não é o único que tá ali recrutado pra uma missão. Tem vários outros também nesse sentido. E quando eles chegam ali pra passar o briefing da situação, né? O que vai ser feito e tal, tem toda a carga misteriosa de não falar o que é a missão. E o ponto da limitação dos tipos de pessoas. Pros caras, em resumo, só servem homens capazes de pelo menos 1,68 m ali aproximadamente de altura. Assim, no final das contas a gente descobre o que aparenta ser uma missão simples mesmo, que é tipo pro Daryl tirar de letra e ter um destaque muito grande ali. Que esse episódio reconhece muito o caráter de sobrevivência de alto nível que o Daryl tem, muito acima de outras pessoas, pelo simples fato de que os grupos ali chegam com várias pessoas trabalhando juntos pra trazer alguns zumbis, enquanto o Daryl sozinho leva um monte, traz quase uma horda de zumbis, bem mais do que o grupo lá todo pegou. E assim, sendo sincero, eu gostei muito dessa ambientação do passado. É literalmente a parte mais interessante do episódio. E não que o presente seja ruim, tá? É isso que é bom aqui. O presente também tem seu brilho, tem sua importância. Os caras juntaram os melhores pontos do passado e do presente e colocaram no mesmo episódio. Falando um pouquinho do presente, né? A gente tem essa relação do Daryl com o Lohan a mais, que a gente tinha previsto. Com o Lohan aparentemente evoluindo, conseguindo pescar. Um ponto interessante aqui é uma das primeiras oportunidades que o Daryl tem aqui na série, né? De falar do pessoal de casa. As pessoas aparentemente com quem ele tem mais apego. A Judith, o Rick Jr., a
Carol, a Connie, o Ezequiel. É aquele episódio pra, em todos os sentidos, se você queria alguma menção à série principal, ele vai tendo, vai te entregando, sabe? Enquanto isso, a gente tem a trama da Isabelle, que essa é uma trama completamente nova, que eles trazem umas alegorias de cenário, cenografia muito diferentes. Por exemplo, o primeiro ponto é essa mansão que ela tá, essa casa. Uma ideia de normalidade, de grandiosidade no apocalipse, que o universo de Walking Dead vem fazendo isso muito, nesse ponto aqui, indo pro Queen, mostrando que os outros episódios não fizeram, que ele é um cara muito rico em Paris, que ele tem acesso a tudo e tem vários funcionários. Inclusive, um destaque é ele falando pra Isabelle que ele tem um armazém cheio de coisas, que ela pode ter o que quiser. E, tipo, essas cenas aqui trazem uma coisa importante, que é a clareza nesse ponto da Isabelle, que o final do episódio 4 não trouxe bem, né? Muitas pessoas ficaram confusas. Qual que é esse ponto dela com o Queen, que, no geral, é meio que um acordo. Ela tá se forçando a se entregar a ele pra que o Queen tenha os seus próprios contatos ali e liberem a passagem pro Daryl e o Laurent. Esse episódio aqui serviu pra mostrar que, ao mesmo tempo, o Queen tem esse poder, mas, ao mesmo tempo, ele também não tem o controle de tudo. Porque o Queen aqui, ele perde pro amor. Esse amor é a Isabelle, faz ele ceder a coisas erradas, meio que trair a confiança da Janet, sendo que quem entrega ele é justamente um outro amor de antes, que é a mulher que canta lá na boate dele e tal, e ferra totalmente com ele. Inclusive, olha só, o nome do episódio, traduzido pro português, é Dois Amores. Vale tanto pro Queen quanto pro Daryl. No caso do Daryl, um amor dele seria em casa, né, a família, e o outro seria essa missão na Europa. E assim, aqui num diálogo, um ponto que eu preciso destacar é ele aprofundando mais no porquê ele quer voltar pra casa. Qual que é a motivação? Que ele traz pra ele muito a história de um soldado que foi pra guerra, que tá deixando as crianças, e as crianças acabam perdendo esses pais e sofrem muito com isso. Ele não quer que as crianças de casa, acredito principalmente Judith e Rick Jr. ali, sofram com a perda dele. Então ele quer voltar. Enquanto isso, Isabelle na sua negociação, tentando voltar a ser a manipuladora do passado. Só que aqui a gente vê claramente que 12 anos depois, mesmo ela tentando ser essa pessoa pra manipular, ela não dá conta. Ela tá desajeitada nisso. O principal disso que eu tô falando é quando ela tenta seduzir o Queen e não tem a coragem suficiente pra matar ele. Só que aí a gente tem que voltar pros flashbacks, que aqui, chegando perto da metade do episódio, tem um dos pontos que mais chamam a atenção da galera. Aqui a gente tem o Daryl falando diretamente com a Carol, já dando um teaser da introdução da Carol nessa história aos poucos, que a gente sabe que ela vai estar na segunda temporada. Aqui primeiro a ambientação de onde ele tá, que é o estado do Maine, que é um mais ao nordeste ali dos Estados Unidos. Nos diálogos aqui a gente consegue entender claramente que a Carol tá sentindo falta do Daryl, eles dão uma ênfase pela fala dela, a demora pra responder em alguns pontos, que ela tá sentindo essa falta. Só que é isso o grande mistério, né, que com a ligação finalizando, cortando o sinal de rádio ali, a gente tem um momento do final do diálogo que ela ia revelar que alguém voltou. Ah, Daryl, alguém voltou. Só que não capta quem ela fala que voltou, né? Seria o Rick que voltou? Com certeza o roteiro aqui induz os fãs do universo a acreditarem nisso. Acredito que um dos objetivos deles com essa ligação é fazer com que a gente acredite nisso. Porque é só você pensar quem que os fãs de The Walking Dead querem ver mais voltando. É o Rick, é óbvio. João Vitor, tem a possibilidade então de ser o Rick mesmo enquanto o Daryl tava fora? Primeiro, no vídeo de detalhes, eu vou analisar minuciosamente essa conversa para indicar mais provavelmente quem que deve ser. Não deixe de se inscrever no canal que já sai o vídeo falando sobre isso. Só que um outro ponto importante aqui pro episódio, como é uma análise aqui, é que esse diálogo, essa ligação afeta o Daryl durante toda a série. A gente consegue entender isso. Do tipo, ele sabendo agora que alguém voltou, ele tá durante toda essa missão dele na Europa, na temporada inteira, mais ansioso ainda pra saber, pra voltar pra casa e saber quem voltou. E sim, esse foi o último contato que ele teve com sua casa, com o Commonwealth ali, provavelmente antes de ir parar na Europa. Porque aí a gente é direcionado pro real motivo do porquê ele foi parar na Europa. Ele vê que o menino foi zumbificado, o menino que tava sendo zoado pelos caras, cria uma desavença com outros caras que estão na mesma condição do que ele, que nem são do grupo, igual a gente achava, e tudo indica que esse foi um dos motivos pelo qual ele foi colocado no barco, como punição pelas brigas. Porque antes, na própria reunião deles lá do grupo, o cara fala, brigas não serão toleradas. E o que o Daryl fez? Brigou. E pra falar da etapa do barco, já a gente vai focar nela, porque tem outras coisas ali do presente enquanto isso. Eu preciso falar do ponto do episódio que passa mais raiva na gente, né, que é a partir da morte do cara lá, a gente tem o Daryl descobrindo que cortaram a corda do barco e o barco foi embora. E assim, isso aqui me faz crer cada dia mais que o universo de The Walking Dead faz de propósito, faz com que as crianças sejam detestáveis nesse universo de propósito, porque não tem condição. Aqui a gente sente muita raiva, é o momento que a gente sente mais raiva do Laurent até hoje. Alguns até entendem um lado dele, tem um lado ingênuo, coitado, dá dó, mas de fato, o menino jogou o barco fora pra evitar com que eles cheguem no ninho, que é o principal objetivo, pra que ele não fique sozinho.
porque ele gostou do Daryl. Tipo, tá, ele nunca teve ninguém e tal, mas ele quer viver com o Daryl perambulando pela mata, sendo que ele foi criado e treinado a vida inteira pra ser o salvador da humanidade. Do nada ele mudou de ideia. E sinceramente, essa cara do menino chorando só me dá mais raiva na hora de assistir. Eu não consigo ter piedade do menino nessa cena. E assim, isso dá uma oportunidade pra gente muito louca. Eu vi muita gente falando, nossa, não gosto dessa versão do Daryl, meu Deus, muito bruto. Mas eu gostei da oportunidade que trouxeram de ver um Daryl perdendo a paciência. Eu acho que é a primeira vez que a gente vê ele explodindo tanto assim com a criança nesse universo. E depois tendo a oportunidade de se arrepender. Porque, tipo, por um lado também o menino é uma criança ingênua que não vai conseguir se centrar nas missões. Então assim, é uma cena que tem um propósito pra gerar conflito na gente mesmo. Mas aí a gente tem que falar da Isabelle, né? Ela chegando no limite. Essa atriz, ela vai muito bem. De fato, dos personagens novos que a gente tem nesse universo pra essa série, ela é a melhor de longe. Do tipo, no episódio a gente tem uma trama só pra ela e vai extremamente bem, de forma interessante mesmo. Ela quase voltando às coisas do seu passado, querendo tirar a própria vida, mas se recompondo, dando a volta por cima e conseguindo ser mais a Isabelle do passado, aceitando, indo junto pro evento lá da Janet, enquanto Daryl e Laurent são capturados por culpa do Laurent. É, porque você querendo ou não, eles só foram capturados, eles só estavam nessa floresta a ponto do pessoal encontrar eles, porque o menino jogou o barco fora, senão eles tinham ido embora. E assim, o escritor do episódio é tão safado que você não pode só ficar punindo o Laurent o tempo inteiro. Eles ainda põem um ponto aqui pra falar que o Laurent salvou a vida do Daryl, ou pelo menos salvou ele de perder partes do corpo, porque aqui os soldados iam claramente tirar pedaços do corpo do Daryl e o Daryl ia aceitar, porque ele é bruto, pra poder conseguir informações sobre o menino. Eles estavam prontos pra poder arrancar um pedaço do olho do Daryl pra extrair informação. Aí o Laurent se entrega. Então é o princípio do roteiro. Você vai sentir raiva do menino, você vai sentir, mas em algum momento você vai agradecer também. Mas aí antes da gente voltar pro passado, né, voltar pro flashback, a gente tem que falar das partes mais decisivas, do evento ali. A chegada do Quinn, que se acha o cara no controle da situação, sendo surpreendido. Que assim, isso aqui me surpreendeu, tá? Eu achava muito, você pode ver minhas análises de trailer e tudo mais, achava muito que a Isabelle que ia contornar a situação aqui, ia trair o Quinn em algum momento, porque o Quinn tá firme com a Janet e outra coisa ia acontecer, mas não. Ele é traído por uma própria mulher ali de confiança. E a própria Isabelle não tá com controle nenhum da situação, tipo, como uma infiltrada também. Ela tá ali surpresa com o Daryl preso. E as intenções da Janet aqui também são legais de serem exploradas, nas intenções de ditadora, assim, que esse episódio também tem muitas alusões a isso, pegada de ditadura alemã, que eu falei nas análises, muito do discurso dela tem umas associações a isso, e as questões dela querer passar uma boa imagem pra população, que todo ditadorzinho, historicamente, gosta de ficar passando uma imagenzinha maquiada. O ponto aqui, no caso, sendo não querer matar o Laurent, mas querendo usar dele pra mostrar que a população está unida, até a união pela esperança, não, nós não somos inimigos. Só que eu acredito que até o final da temporada essa mulher vai tomar um tombo, né, no último episódio ali. Não acho que ela vai ser vencida aqui nessa temporada, não, mas a imagem dela pra população vai ser prejudicada. Mas assim, voltando pro passado, que é aquela parte muito interessante do barco, pra você que não entendeu aqui, basicamente o Daryl foi levado pro navio com os outros ali, provavelmente como punição, ou esse grupo já tinha toda a intenção, mas no geral o objetivo de colocarem eles nesse navio cheio de zumbis, que leva os zumbis pra Europa, é pra que ele sirva de comida, pra que ele e os outros prisioneiros sirvam de alimentação pros zumbis que estão ali. Só que aí a gente tem esse ponto do plano dele de fingir a morte, que acarretou a fuga. Gostei das cenas de ação, é uma explicação até que interessante. Claro que tem que ter um boost no herói, ele ser mais forte, conseguir vencer as pessoas, isso é normal, mas aí a gente tem que falar do zumbi mais forte que a gente já viu em The Walking Dead até hoje, que de fato apareceu. Esse aqui não tem como, é essa variante alterada, né, que nem pode falar variante, é um super zumbi alterado em laboratório, um zumbi evoluído mesmo, que é capaz de subir escada, é rápido e forte e capaz de matar uma pessoa sem precisar morder, só com a mão ele consegue matar uma pessoa, arrancar os órgãos ali. Isso é muito sinistro. Isso aqui é um dos pontos pelo qual várias pessoas estavam esperando pra assistir essa série. Você imagina a influência que isso dá pro universo de The Walking Dead agora, o perigo que a gente tem se alguém, por exemplo, essa Janet conseguir montar um esquadrão só de zumbi assim. E esse episódio apresenta pra gente uma possibilidade disso, com o simples fato de que apenas com um dardo, com um soro ali pra esses zumbis, né, um elemento que eles aplicam ali, com isso ela consegue transformar esses zumbis. Ela consegue fazer o bicho ficar totalmente sinistro, que é o que amarra muito bem o roteiro, com esse intercalar ali de cenas do passado do Daryl lutando contra um desses e cenas do presente, mostrando o Daryl quase a ponto de lutar contra um desses. Só que esse aqui é possível que seja até mais forte do que o outro, porque já tem tempos depois eles estavam trabalhando no progresso pra conseguir desenvolver um soro que fizesse o zumbi não se autodestruir, igual teve nos outros episódios. É que eles conseguiram. Enquanto eles explicam isso, eles dão um cliffhanger extremamente animador, do tipo, o Daryl vai conseguir sobreviver a isso, é um último episódio de temporada. O que vai acontecer? Como é que ele vai vencer esse bicho? Assim, de fato, o campo está preparado pro episódio final, a empolgação imensa fica pro episódio final. Eu não vou esperar o episódio final ser melhor do que esse, tá? Vamos ficar com a empolgação ali, calma, mas no geral mesmo, de resumo aqui dessa análise, os críticos e jornalistas que já tinham assistido
assistido e estavam dando suas avaliações prévias, estavam certos. Temos o melhor episódio desta série até aqui. E eu posso dizer, inclusive, sem nenhuma dificuldade, que nesse período pós The Walking Dead, após o fim da série principal, este é o melhor episódio do universo de The Walking Dead até aqui. Ele entrega em todos os quesitos. Ele entrega roteiro, ele entrega fanservice, ele entrega expansão pro universo de The Walking Dead, influência pra outras séries e como que vai ser as coisas no futuro agora. Faz o que um episódio bem feito tem que fazer. Te prende do início ao fim. Por isso, minha nota aqui, eu vou deixar um 9.7. A gente sai do pior episódio da temporada pra mim, que foi o 4, pra ir pro melhor episódio aqui. Coloque nos comentários a sua opinião, o que você achou. Fica ligado que já vou trazer o vídeo de detalhes, porque tem detalhe demais pra falar. Análise do outro trailer, não perde, se inscreva aí, deixa esse like, ajuda muito na divulgação. E no mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!